Fala galera, sou José Ortiz, analista técnico CNPI da Trend. Hoje eu falarei sobre os indicadores que eu mais utilizo, seria o OBV. Então, o OBV, que é um indicador que reflete o volume de saldo financeiro, vocês veem aqui que ele é mostrado com essa linha contínua, fazendo esses movimentos. Esse tipo de indicador, esse indicador aqui em específico, nós comparamos o OBV junto com o preço. Então, a situação do preço, do valor do ativo, geralmente é comparada com a região em que se encontra o OBV. Então, por exemplo, aqui nessa região, nós vimos uma queda um pouco mais expressiva. E nesse ponto, vocês veem aqui uma retomada do OBV. Então, nessa região, já se encontrava aqui uma divergência de alta, o movimento se refletiu para cima, mostrando aqui uma acumulação para um movimento um pouco mais forte. De maneira contrária, seria qual agora? Seria uma distribuição. Então, nós temos nessa região o Ibovespa na casa dos 123 mil pontos, o OBV bem acima, então vocês veem que é um OBV forte. E hoje, aqui a máxima do Ibovespa foi 134.300, mas o OBV não refletia esse movimento todo. Então, aqui já havia uma divergência. Então, quando se fala em divergência no OBV, seria qual? Seria essa, preço subindo, OBV, ou na mesma região, ou mostrando aqui uma queda, quem sabe uma alta não tão compatível, né, com o preço do ativo. Então aqui vocês veem essa divergência um pouco mais clara no Ibovespa. Um outro movimento que trouxe aqui para vocês hoje seria de CER3, um ativo que eu tenho feito uns estudos recentemente, e um ponto que me chamou a atenção quando eu vi esse ativo foi este. Então, que tinha aqui em CER3. Apesar de estar acumulando aqui nessa região, veio durante muito tempo aqui acumulando e pancada para cima. Chegou no alvo do retângulo, uma figura que vocês verão simultaneamente no vídeo, mas vocês observam que o OBV do ativo durante muito tempo ficou aqui nessa região. Depois, uma alta bem sensível enquanto o preço não acompanhou. Então, enquanto o OBV permaneceu aqui lateral, o preço do ativo para baixo. Depois, uma divergência muito clara. Então, o que tínhamos também de divergência? Enquanto o preço se encontrava aqui nessa região lateral, o OBV já mostrava um sinal ainda mais forte. Então, isso daqui ainda me demonstra o quê? Que é um ativo que ainda tem, que pode estar acumulando para uma subida. E um ponto interessante em qualquer indicador, principalmente no OBV, é ver o ponto certo de entrada. Então, esse é um indicador que o OBV está realmente na máxima desse movimento todo. Então, o movimento que o preço do ativo esteve de R$ 34,00, o OBV hoje supera. Quer dizer que o ativo vai reto até esses R$ 34,00? Não necessariamente. E também não quer dizer que agora caiba uma entrada. Então, o OBV segue subindo, então o OBV já rompeu aqui essa consolidação e voltou para dentro dela. Mas vocês observam que o preço voltou para dentro dela, mas o OBV não. O OBV segue forte. Então, é um ativo em que é importante buscar uma entrada. Nesse ponto aqui, uma entrada de compra. Observando aqui somente esse indicador. Tá? Então, esse aqui vocês veem a acumulação. A acumulação aqui nessa região que já estava com uma divergência de alta, a divergência fica ainda mais forte aqui nesse ponto. Então, assim que eu gosto de utilizar para observar entradas, assim que eu gosto de utilizar esse indicador para buscar uma entrada no ativo. Então, hoje, CER3 é um ativo que apresenta sinais de que pode ter uma puxada mais forte? Sim. Levando em consideração o OBV e o ponto que se encontra aqui? Sim. Um outro ativo que eu tenho observado é a Três Tentos. Três Tentos também, se vocês observarem, deixa eu apagar aqui um pouco dessas, é outro ativo também que eu tenho ficado de olho. Como eu disse, eu gosto dessa divergência de OBV. Então, o que temos aqui em Três Tentos? Temos aqui um canal, uma figura gráfica. O OBV nesse ponto se mostra um pouco mais lateral aqui nessa região. Entretanto, aqui, enquanto está aqui no fundo, então nós temos aqui um movimento em que o preço estava aqui, OBV nessa região, o preço aqui, OBV nessa região, e o preço saltou. Quer dizer que é um movimento mais forte que vai romper essa figura? Não. Mas vocês observam que o OBV já se encontrou aqui, ainda se encontra
acima desse topo, acima dos 14,60. Então, nós temos uma divergência aqui. Enquanto o OBV esteve aqui, o preço aqui é o quê? Mas o preço continua aqui nessa região menor, enquanto o OBV está bem acima. Então, outro ativo que não necessariamente há uma entrada agora, mas que esse OBV mostra uma acumulação passível de um rompimento mais explosivo, um rompimento mais forte. Então, o que é interessante buscar, inclusive, é um ponto aqui que eu tenho ficado com interesse, porque aqui é próximo, uma região de 61,8. Então, aqui poderia já deixar uma entrada, dependendo de como abra no próximo pregão, no caso, segunda-feira. Um outro ativo, aqui, Gerdau, né, igual ao 4. Qual é a situação aqui que mais me interessa aqui nesse ponto? Seria uma divergência, mas um pouco diferente. Não vai ser aquela divergência tão expressiva assim. Vai ser o quê? Vocês observam que nesse fundo aqui do OBV, o preço estava um pouco mais aqui assim. Nesse outro fundo, até um pouquinho mais alto, o preço está abaixo. Então, o OBV na mesma região e o preço um pouco abaixo. Então, isso aqui para mim demonstra que provavelmente também seja um ponto interessante para compra, levando em consideração também aqui, já acrescentando um fator que seria estar em cima de um suporte. Eu gosto também de utilizar outros indicadores junto com o BV, eu aconselho o estocástico lento, prestar atenção também no volume. Então, nesse ativo, eu tenho um estocástico também ficando interessante. Eu tenho outros pontos que também indicam mais. Esse ponto aqui, leve divergência aqui no BV também já chama a atenção, hein? Gerdau. Um outro ativo, estou trazendo alguns exemplos que fica um pouco mais claro, mas seria Local Web. Local Web, vocês veem aqui o ABV lateral. O ABV já mostrava força, né? Então já veio de um movimento forte aqui embaixo, mas o ABV lateral aqui nesse ponto, enquanto o preço para baixo. O ABV fez o quê? Subiu, o preço continuou nessa região. Então também é um ativo que pelo ABV chama minha atenção. Como vocês podem ver aqui, eu procuro entrada, tenho procurado aqui uma 61,8 dessa última pernada. Se considerarmos esse último movimento segurou aqui nessa região, sendo que o BV já havia superado esse topinho aqui anterior. Provavelmente também seja um ativo que possa apresentar uma puxada. Em relação a Marfrig esse é um ativo que ficou durante muito tempo preso aqui nesse ponto. Então, o que nós tínhamos aqui, vamos considerar aqui, tirar até esse retângulo. Esse aqui é um ativo que nós vimos falando muito nas análises, né, nos vídeos, que seria justamente esse movimento aqui. Nessa região, o preço do ativo estava aqui, próximo aos R$7, enquanto o ABV nesse ponto bem baixo. Aqui, vocês observarem, o preço do ativo está abaixo dessa região. Então aqui, o ABV nesse ponto, aqui, o ABV acima. Aqui já viu uma leve divergência. O OBV continuou subindo, continuou mostrando um movimento de alta, enquanto o ativo permaneceu aqui no fundo. Então, isso aqui é o que? É uma acumulação. Mais saldo financeiro sendo injetado aqui no ativo para uma pancada para cima. Então, o ativo chegou a bater quanto aqui? R$10. Então, nesse ponto aqui, eu falava que provavelmente o ativo viria a 8. 8 por quê? Porque esse movimento aqui desse OBV lembrava que quando o ativo estava custando os R$8, esse aqui estava praticamente na mesma região quanto o ativo. Ficava bem mais parado, bem mais aqui abaixo. Então, por hoje, mostrar para vocês esse movimento aqui dessa acumulação. Próximo, traremos mais pontos importantes. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.